Iniciando mais um vídeo com a resolução da prova do concurso das prefeituras e Câmara Municipais do Pontegi. Então, carga de auxiliar de serviços diversos. Tá, edital 1/2022, Bom Jesus e São Tomé. Primeira questão 16. Após seu filho ser aprovado em um concurso para auxiliar de serviço diverso, na prefeitura de São Tomé, uma família que morava na cidade de Bom Jesus decidiu mudar-se para São Tomé, cerca de 70 quilômetros de distância. Em um posto de combustível, na cidade de Bom Jesus, foi possível encher completamente o tanque de 52 litros do carro de mudanças por um valor de 278,20. Tendo em vista a distância entre as cidades e uma autonomia do veículo de 7 km por litro, o custo mínimo para realizar o percurso entre as duas cidades é de quanto? Então vamos lá. É dito na questão que o veículo tem autonomia de 7 km por litro. E a distância entre as duas cidades é de 70 km. Tá? Então quer dizer o quê? A cada 7 km, esse carro consome 1 litro. Se ele andasse 14 km, seria 2 litros. Fosse 21 km, 3 litros. Então, na verdade, para a gente saber quantos litros de gasolina esse carro vai consumir, a gente tem que dividir 70 por 7. Dividir 70 por 7, que na verdade aqui dá 10, né? 10 litros de combustível. Então, esse carro vai consumir 10 litros de combustível. Quanto vai ser o custo? Qual o custo mínimo, né? Então, o tanque foi enchido completamente com 52 litros e a um custo de 278,20. Então, vamos tentar descobrir quanto custa 1 litro de combustível. Para fazer isso, a gente vai ter que dividir 278,20 por 52. Vou fazer aqui na próxima página, tá? 278,20 dividido por 52. Beleza. Divisão com vírgula. Primeiro passo, você tem que igualar as casas decimais. Esse número tem 2 casas decimais, então o divisor também tem que ter 2. Feito isso, você pode apagar a vírgula. Apaga a vírgula aqui e apaga a vírgula aqui. Então, vai dividir 27.820 para 5.200. Bom, vamos tentar 5 vezes, né? Já que 5 vezes 5.200, isso vai dar 26.000. Quanto falta para 27.820? Vamos subtrair. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 8 menos 0, 8. 7 menos 6, 1. 2 menos 2, 0. Feito isso, coloco o 0 e uma vírgula. Agora, ó, dá 3 vezes, né? Porque 3 vezes 5.000 dá 15.000. 4 vezes vai passar de 20.000. Então, vamos tentar 3 vezes. 3 vezes 5.200, isso vai dar 15.600. Vamos subtrair 0, 0. 2 menos 6, não dá para emprestar daqui do 8. Ó. Vai ficar 12 menos 6, que é 6. Pegou emprestado do 8, ficou 7. 7 menos 5, 2. E 1 menos 1, 0. Coloco o 0 novamente. Agora eu tenho 26.000. Não, 26.000, vamos tentar por 5, né? 5 vezes 5.000 dá 25.000 e 5 vezes 200 dá 1.000. 25.000 mais 1.000, 26.000. De fato, o resto agora é 0. Tá? Então, o valor do litro de gasolina é R$ 5,35. Eu vou precisar de 5 litros, não, de 10 litros. Aí é simples, né? Faz 10 vezes 5,35. Isso vai dar 53,50. Só a gente fazer 5,35 vezes 10. Multiplicação com vírgula, esquece a vírgula. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. Agora você soma, né? 0, 5, 3,
5. Dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. 53, 50. Questão 17. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, localizada na cidade de São Tomé, completou 100 anos de existência em 2022. A fachada da igreja foi esboçada como uma mistura de figuras planas, tais como triângulos e retângulos conforme a figura. Supõe o formato e as medidas da igreja, dadas em metros, representadas pelo esboço, a área total da fachada em metro quadrado. Qual é a área total dessa fachada? Ó, eu tenho várias figuras aí. Triângulos e retângulos, na verdade, né? Para eu saber a área total, eu calculo a área de cada região e somo. Porque a área preserva a soma, né? Então você calcula a área de cada região, soma, isso vai dar a área total. Pois bem, a área do triângulo. A área do triângulo, a gente faz base vezes a altura e divide por 2. E a área do retângulo, são essas figuras que tem aqui, é simplesmente base vezes a altura. Perceba que a área do triângulo é metade da área do retângulo. Beleza, vamos calcular as áreas, né? Então aqui, ó, começar com esse triângulo aqui de cima. A altura dele é 5 metros e a base tem 5. Então vai ser 5 vezes 5 dividido por 2. Não vou fazer essas contas não, tá? 5 vezes 5 dá 25. Dividido por 2, isso vai dar 12,50. 12,5. Tá aqui, 12,5. Deixa eu escrever aqui. 12,5. Esse retângulo aqui, ó, do meio, a base vale 5 e a altura 2,5. Você vai fazer 5 vezes 2,5, que vai dar também 12,5. Beleza. Esse retângulo maior aqui, ele é 5 por 5. Ora, 5 por 5, 25. Esse do meio aqui, ó, a base também é 5, e a altura é 5. Vai dar 25 também. E esse aqui, mesma coisa. Base 5, altura 5, 25. Beleza. Faltam esses três aqui do meio, né? Tem um triângulo e tem um retângulo. Esse retângulo aqui do meio, a altura dele é 1,5. E a base vale 5 metros. Então você vai fazer 1,5 vezes 5, que dá 7,5. Beleza. Sobrou esses dois triângulos aqui. Quando a gente tem dois triângulos, pessoal, iguais, triângulos e retângulos, se a gente juntar os dois, forma um retângulo, tá? Então, esses dois triângulos, juntando os dois, formam um retângulo. E a área desse retângulo é justamente a soma da área desses dois triângulos. Esse triângulo aqui e esse, a altura é 1,5 e a base é 5. Então, você ia fazer 1,5 vezes 5 dividido por 2. Como são dois triângulos, não precisa dividir por 2. Você vai ter que multiplicar por 2 depois. Então, é simplesmente 1,5 vezes 5. Então, a soma desse triângulo mais desse aqui vai dar 7,5 também. Agora é só somar tudo, tá? Então, a gente tem 25, 25, 25. Aqui embaixo dá 75. Aqui, 12,5 mais 12,5 vai dar 25. Aqui a gente tem 7,5 mais 7,5 vai dar 15. Então, a gente tem 75 mais 25 mais 15. Cinco, 5, 5 dá 15. 5 sobe 1. 1 mais 7, 8. 10, 11. 115, letra B. 115 metros cúbicos. Questão 18. A densidade demográfica da cidade de Bom Jesus é aproximadamente 6,5 vezes a da cidade de São Tomé. Sabendo que as duas cidades têm cerca de 10.200 habitantes e a densidade demográfica de Bom Jesus é essa daqui, a área total da cidade de São Tomé é aproximadamente quanto? Densidade demográfica é uma razão. É a razão entre a população sobre a área. Perceba que aqui a unidade é habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes vem população. E quilômetro quadrado é a unidade de medida de área. Beleza? Então, a questão afirma que a densidade demográfica da cidade de Bom Jesus é aproximadamente 6,5 a de São Tomé. Então, tem essa relação aí.
Sabendo que as duas cidades têm 10.200 habitantes, a população é idêntica, e que a densidade demográfica de Bom Jesus é essa daqui, a de São Tomé é quanto? Bom Jesus é 6,5 vezes a de São Tomé. Então, vou escrever uma relação aqui que é o seguinte. Bom Jesus, J de Jesus, é igual a 6,5 vezes a densidade de São Tomé. Que eu vou colocar de T de Tomé. Tá? Então, 6,5 vezes. A densidade demográfica de Bom Jesus é 77,5. Tá aqui, ó, 77,5. 77,5 é igual a 6,5 vezes a densidade de São Tomé. Assim, a gente consegue calcular que a densidade de São Tomé vai ser 77,5 dividido por 6,5, na equação do primeiro grau. Vamos fazer essa divisão com vírgula novamente. 77,5 dividido por 6,5. A quantidade de casas decimais é igual. Então, você simplesmente apaga a vírgula. Apaga a vírgula, a divisão é 775 por 65. Quantas vezes? 5 vezes 65. Pega o 77, na verdade, né? Pega o 77. Cabe uma vez. 1 vezes 65, 65. Para 77, 7 menos 2, 7 menos 5, 2. 7 menos 6, 1. Baixa o 5. Agora, não dá duas vezes, dá uma vez também. 1 vezes 65, 65. Para 125, sobra 60. Coloca um 0 e uma vírgula. Tá? Agora vai dar 9 vezes. 9 vezes 65. 9 vezes 5, 45. 5 sobe 4. 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. Com 4, 58. 585. Sobra 15, né? Você pode colocar um 0 novamente e continuar a divisão. Agora vai dar 3. 3 vezes 65... 3 não, perdão, dá 2, né? 2 vezes 65 dá 130. Para 150, sobra 20, tá? Colocaria um 0 novamente, continuaria a divisão, só que é uma maneira, ele quer uma aproximação, né? Aproximadamente. Então não precisa continuar essa divisão. Então quer dizer o quê? Que a densidade demográfica de São Tomé é 11,9. Vamos usar 11,9, tá? Usar com uma casa decimal. 11,9, porque é uma aproximação. E aqui a diferença entre cada alternativa é de 10 km, de diferença. Então é bom usar pelo menos uma casa decimal para não ter discrepância na resposta. A população das duas cidades é 10.200 habitantes. Eu sei quanto é a densidade demográfica, 11,9. A densidade demográfica é a população dividido pela área. Então, quer dizer que a área vai ser o quê? A área vai ser a população dividido pela densidade demográfica. Então, a área de São Tomé vai ser a população 10.200 dividido por 11,9. Isso vai dar aproximadamente, tá? 857. Tá mais próximo aqui, da letra C, tá? Se a gente usasse 11, já daria um erro. Tá? Se fosse 11 e não 11,9, daria um erro. Se fosse 11,92, aí estaria mais próximo ainda de 855, tá certo? Então, foi importante a gente usar a casa decimal. Fez diferença. No caso, porque se a gente aproximasse, fizesse uma aproximação, isso aqui é aproximadamente igual a 12, na verdade. Quando a gente faz a aproximação, esse número aqui, ele é maior do que 5, então a gente acrescenta 1. Então a gente teria que dividir por 12. E aí, mesmo assim, daria 850. E 850 é um valor que está na mesma distância da letra B e da letra C. Então você já fica com isso, né? Qual é a resposta correta? Questão 19. 5 alunos de uma turma de um cursinho preparatório para o concurso da cidade de Bom Jesus observaram que suas notas na prova do concurso eram números naturais consecutivos,
sendo a menor nota 42. A média aritmética das notas desses 5 alunos foi: eram números naturais consecutivos, quer dizer, um depois do outro, né? E a menor é 42. Então, se a menor é 42, são quantos alunos? São 5. Então, 42, o outro 43, o outro 44, 45 e 46. Ele quer a média, né? A média aritmética, pessoal, você soma todos os valores e divide pela quantidade de vezes que você somou. Então, vamos somar aqui, ó. E vai dividir por 5, porque são 5 notas. Ó, como é que a gente faz essa soma? Bem rapidinho. Soma os 40. 40, 40, 40, 40, 40. Tem 5 vezes 40. Isso vai dar 200. E agora soma as unidades. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 5 mais 5 aqui. Ó. 5 mais 5, 10. 4 mais 6, 10. Então, a gente tem 10 mais 10. Isso dá 20. Dividido por 5. 200 mais 20. 220 dividido por 5. Não, 220 por 5, gente. Vamos fazer aqui a conta. Ó. 22 por 5, está 4. Sobra 2. Baixa o 0. Vai dar 20 por 5. 4 novamente. 44. Letra A. Questão 20. Um vigia de uma escola da cidade de São Tomé costuma, durante sua ronda, dar 3 voltas completas em torno da escola, a cada hora de trabalho. Sabendo que o terreno da escola tem formato de retângulo, com 200 metros de comprimento, 150 de largura, e que esse vigia trabalha 8 horas por dia, a distância total que ele percorre em suas rondas em metros após um dia de trabalho é. Então, a cada hora, ele dá 3 voltas, né? Cada volta ele vai dar quanto? O terreno é retangular, gente. Retangular. Então, aqui, comprimento 200, largura 150. Por ser um retângulo, o lado oposto é igual. 200 e 150. Se eu quero saber quanto ele percorre em uma volta, eu tenho que somar tudo. Então, a soma aqui, ó, 200 mais 200, 400. 150 mais 150 dá 300. 400 mais 300, 700. Então, em uma volta, ele anda 700 metros. Escrever assim, tá? Por volta. São 3 voltas por hora. Então, você faz 700 vezes 3. 2.100. 2.100, tá? 2.100 metros por hora. Só que o dia de trabalho dele tem 8 horas. Então, a gente, na verdade, vai ter que multiplicar 2.100 por 8. Vou fazer essa multiplicação rapidinho aqui, ó. 2.100 por 8. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 8, 0. 1 vezes 8, 1. 2 vezes 8, 16. 16.800. Letra A. Questão 21. Supondo que as cidades de Bom Jesus e São Tomé foram agraciadas com o prêmio da Unicef pelos seus empenhos em melhorar a qualidade de vida das suas crianças, que o prêmio foi uma doação no valor de 4 milhões de dólares a ser repartido entre as duas cidades, e que, no momento da doação, o câmbio indicava o dólar valendo R$ 5,20. O total recebido por esses municípios em reais é... Total recebido por esses municípios em reais. O valor foi de 4 milhões de dólares. E o dólar vale R$ 5,20. Então, a gente vai ter que multiplicar. 4 milhões vezes 5,20. Vamos fazer um truque aqui, tá? 4 milhões vezes 5,20. Número decimal, tá? E número terminando em 0. Cada 0 desse na multiplicação vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Nesse sentido aqui, tá? Na multiplicação, só para ficar claro. Cada 0 que tu multiplica anda uma vírgula para a esquerda. Por exemplo, se fosse 5,2 vezes 10, isso dá 52. A vírgula andou uma casa. Então, aqui, ó,
Para eu andar 2 casas, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, na verdade, aqui, se a gente fosse multiplicar por 100, 2 zeros desse aqui e andar 2 casas. Aí eu eliminaria 2 zeros e andaria 2 casas. Então, a multiplicação seria 40.000 vezes 520. 40.000 vezes 520. E agora? A gente tem que multiplicar, né? Não tem jeito. Como é que a gente faz para multiplicar? Esquece os zeros, tá? Faz 52 vezes 4. 52 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. E agora coloca os zeros. São quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 20.800. Letra D. Beleza. Questão 22. As prefeituras de São Tomé e Bom Jesus pretendem comprar em conjunto letreiros com as seguintes frases: eu amo São Tomé e eu amo Bom Jesus, sabendo que cada letra que for confeccionada apenas uma vez custa R$200. Cada letra que for confeccionada 2 vezes custa 180. Cada letra confeccionada 3 ou mais vezes custa 150. E que a empresa não considera os assentos. O total do custo da encomenda conjunta em reais será. Vamos primeiro separar, né? Quantas letras são confeccionadas uma vez só? Aqui, ó, o E tem 2 vezes, o U tem 2 vezes, mais de 2, na verdade, o U tem 3, né? O M tem 3 vezes, o S tem um aqui, outro aqui. O O tem muitas vezes. O T é uma vez só. Uma vez. Tá aqui, uma vez. Quais são as letras? A gente tem o T, na verdade. Só o T. 2 vezes. Duas vezes a gente tem 1, 2, 3, 4. Não, não. O A. 1, 2. Mas tem aqui outra vez o A. O M. 1, 2, 3, 4. Não. O A. Já contou o O. 1, 2, 3. Não. Nenhum número está sendo confeccionado 2 vezes, né? Opa, aqui uma vez também tem o J. Esqueci de contar o J. O U. O U tem uma vez aqui, 2, 3. Nenhum. 2 vezes. 3 vezes. 3 vezes ou mais, né? 3 vezes ou mais. Então, aqui vamos contar tudo, né? O E, o U, o M, o A, na verdade, o M, o o E já contei. Ok, tem um B aqui que é uma vez só também. Eu esqueci de contar o B. Só tem Bom Jesus. O B. O S. O S também é mais de 3 vezes. Aqui. Tem uma vez aqui, São Tomé. 1, 2. 3 vezes. Então é isso. 2 vezes não tem nenhuma letra, né? Então, uma vez tem 3 letras. Então, cada letra é R$200 vezes 3. Aqui vai dar 200 vezes 3. Aqui vai dar R$600. Aqui, 2 vezes nenhuma letra. E 3 vezes, a gente tem quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 160. Vou fazer aqui no cantinho, 160 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 6 sobe 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 960. Só que aqui tem que contabilizar um seguinte, que eu não contabilizei aqui, né? Cada letra confeccionada, né? Eu contabilizei no total, mas não é assim não. É cada letra confeccionada. Então eu tenho que contar quantas vezes cada letra foi confeccionada. Por isso está nessa discrepância aqui na resposta. Deixa eu apagar aqui esse cálculo que a gente fez. Ó,
é cada letra confeccionada 3 ou mais vezes custa 160. Então, o E. O E tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes. O U. Quantas vezes são? 1, 2, 3. 3 vezes. O A. 1, 2, 3 vezes. O M. 1, 2, 3, 4. O O. 1, 2, 3, 4, 5. E o S. 1, 2, 3. Pronto, então tem que fazer essa contagem aqui. Cada letra dessa vai sair por 160. Então vamos pagar aqui esse cálculo aqui embaixo. Cada letra por 160. Vamos só verificar se está certa a quantidade de letras, né? 5, 8, 12. 16 não, 14, 17, 25. 25 letras. Vamos contar. 4 mais 3, 7, 10, 14, 19, 22, 23, 24, 25. Tá certo. Então a quantidade de letras tá ok. Aqui cada letra vai ser por 160. Então vai ser 160 vezes, eu contei, né? São 22. 160 vezes 22. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 0, 2, 5, 3. Então aqui vai dar 3.520 mais 600. 3.520 mais 600, isso vai dar 4.120. Você pode fazer a continha aí, ó. 3.520 mais 600, 0, 2, 11, 1 sobe 1, 4, 4.120. 14. Um morador de São Tomé pegou um táxi no centro da cidade em direção à zona rural do município de Bom Jesus, distante 70 km do local de saída. Sabendo que o táxi cobrava 1,20 por quilômetro rodado e que a corrida custou R$100, o preço da bandeirada é a taxa fixa, foi de quanto? Cada quilômetro é R$1,20, né? Se ele andou 70 quilômetros, vai pagar quanto? 1,20 vezes 70. Multiplicação com vírgula. Vamos lá. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 4 sobe 1. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. Somando agora, ó, 0, 0, 4, 8. Dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. Então ele pagou R$84 por quilômetro rodado, mais a bandeirada, para dar R$100. Então quanto é que falta de 84 para 100? Falta 16. Então você pode fazer a soma, né? 84 mais 16, aqui dá 10, 0 sobe 1, 1 com 8, 9, com 1, 10. R$100, certinho. Então, R$16 é a bandeirada. 24. Considere que os municípios de São Tomé e Bom Jesus têm, juntos, 15 ambulâncias à disposição para atender seus moradores. Após o município de Bom Jesus adquirir 3 novas ambulâncias, este passaria a ter 2 ambulâncias a mais que o município de São Tomé. Nessas condições, o número de ambulâncias do município de São Tomé era... Considere que os municípios de São Tomé e Bom Jesus têm juntos 15 ambulâncias. Então, se a gente somar, vou usar novamente, T de São Tomé e J de Bom Jesus. Juntos a quantidade de ambulâncias é 15. Tá? Após o município de Bom Jesus adquirir 3 novas ambulâncias, ou seja, Bom Jesus
aumentou em 3 a quantidade de ambulâncias. Este passaria a ter 2 ambulâncias a mais que o município de São Tomé. Então, o município de Bom Jesus adquiriu mais 3 ambulâncias. Passou a ter 2 ambulâncias a mais do que São Tomé. Então, São Tomé tem esse quantitativo de ambulâncias, mais 2 vai dar o quantitativo de Bom Jesus. Por exemplo, se São Tomé tivesse 12 ambulâncias, seria 12 mais 2, 14. Aí Bom Jesus teria 11 mais 3, 14. Certo? Mas só um exemplo, né? Aqui eu tenho 2 equações, né? Perceba, tem 2 equações aqui, um sistema de equações com 2 variáveis. Uma forma da gente resolver esse sistema é fazendo substituição. Observa a pergunta. Nessas condições, o número de ambulâncias do município de São Tomé era São Tomé. Eu quero saber o T. Então vamos isolar o J. O J, que é Bom Jesus, é 15 menos T. Perceba que essas variáveis aí eram antes, tá? Antes de adquirir as 3 ambulâncias em Bom Jesus. 15 menos T. Agora tu substitui aqui embaixo, ó. No lugar do J, coloca 15 menos T. 15 menos T mais 3 é igual a T mais 2. 15 mais 3, 18. Menos T é igual a T mais 2. Então, ó, aqui a gente tira o seguinte. Esse T está subtraindo, vai para o outro lado somando. Vai ficar 18 igual a T mais 2. Esse 2 está somando, é primeiro mesmo subtraindo. 18 menos 2 igual a 2 vezes T. Aqui dá 16, ó. É igual a 2 vezes T. 2 vezes quanto dá 16? 2 vezes 8. 2 vezes 8. Letra A. 8 ambulâncias. Questão 25. Em um hospital regional, um gestor observou que 1/5 dos enfermos atendidos ao mês eram do município de São Tomé e que 1/6 eram do município de Bom Jesus. A fração que representa o total de enfermos desses 2 municípios atendidos pelo hospital neste mês é o total, né? A fração que representa o total de enfermos desses 2 municípios. Então a gente tem que somar. Ó, em São Tomé eram que 1/5 dos enfermos de hospital e mês era de São Tomé. 1/5 de São Tomé. E em Bom Jesus, 1/6. 1/6 mais 1/5. Soma de frações. Perceba que os denominadores são diferentes. Então, o primeiro passo da gente é torná-los iguais. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer multiplicando, ó. Multiplicando embaixo. 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. E agora a gente multiplica cruzado. 1 vezes 6, 6. 5 vezes 1, 5. Agora a gente tem 6 mais 5, 11, sobre 30. 11/30 é a resposta correta. Letra C. Questãozinha básica, somar frações. Questão 26. Para abastecer cidades do Agreste Potiguar, um caminhão-pipa com tanque em formato de cilindro reto, com raio de 1,5 e altura de 12, foi contratado para levar água às cidades no interior do estado. Estima-se que um brasileiro, em média, consome 200 litros de água por dia. E a cidade de Bom Jesus tem 11 mil habitantes. Considerando 3,14 como aproximação para π, para garantir um mínimo de água necessário para cada cidadão de Bom Jesus, o número de caminhões necessários por dia é... Então, Bom Jesus tem 11 mil habitantes. Antes tinha 10.200, né? Mas, ok. Vamos lá. Vamos por parte dessa questão, tá? Cada habitante precisa de 200 litros de água por dia. A questão quer saber o número de caminhões necessários por dia, né? Então, tudo é em dia aí. Cada habitante, 200 litros. São 11 mil habitantes. Então, vamos multiplicar. 11 mil vezes 200. Por que multiplicar? Para saber o total de litros de água que eu vou precisar para abastecer a população. Esquece o zero. 11 vezes 2. 11 vezes 2, 22. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
de 3 em 3. 2 milhões e 200 mil litros de água. Ok. Agora vamos para o volume do caminhão-pipa. O caminhão-pipa é um cilindro reto. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A base do cilindro é um círculo. E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Ou seja, o volume vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura. Tá tudo em metro. Então o volume vai ser dado em metro cúbico. E o volume total que eu calculei está dado em litros. Litro, metro cúbico são grandezas diferentes, né? A gente precisa sempre manter o mesmo padrão, mesma unidade de medida. Então vamos tentar transformar de litro para metro cúbico. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer dividindo por 1000. Porque 1 metro cúbico é 1000 litros. Se eu tenho essa quantidade de litros, quero saber quantos metros cúbicos são, divido por 1000. E dividir por 1000 é simples quando tem números com terminal em zero. Basta você ignorar 3 zeros. Então a gente teria, na verdade, 2.200 metros cúbicos de água necessário por dia para atender essa população. Ok. Agora vamos calcular o volume do caminhão-pipa, né? O volume vai ser π, aproximação é 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio é 1,5. Vezes a altura, que é 12. Então a gente tem 1,5 vezes 1,5. Dá 2,25. 3,14 vezes 2,25 vezes 12. Pronto. 3,14. Isso vai dar 84,78 metros cúbicos de água, tá? E eu quero, na verdade, 2.200. Então, quantas vezes esse número cabe aqui em 2.200? Então, você deveria dividir. Fazer uma divisão. Ou multiplicar aqui pelas alternativas, né? Vamos dividir. Ou a gente pode multiplicar. Acho que é mais fácil até multiplicar do que dividir esses números, né? Bom, esse número aqui, vezes 25, isso dá abaixo de 2.200. Então, na verdade, tem que ser 84,78 vezes 26, para dar um valor acima de 2.200, para ser o mínimo necessário, né? Quer saber o mínimo necessário de caminhões para abastecer essa cidade. Então, tem que ser pelo menos 2.200 ou um pouco mais do que 2.200. Então, um pouco mais vai ser necessário. Então, 84,78 vezes 26, que vai dar 2.204 litros, metros cúbicos de água. Questão 27. Em um concurso municipal em cidades do Rio Grande do Norte, foram abertas apenas vagas para os cargos de vigia e auxiliar de serviço diverso. Sabendo que foram inscritos 700 pessoas no concurso, das quais 35 optaram pela carreira de vigia, e dessas 80% eram homens, se 300 mulheres ao todo participaram do certame, o número de mulheres que concorreram à vaga de ASD foi: sabendo que foram inscritas 700 pessoas no concurso, dos quais 35% optaram pela carreira de vigia. Então vamos lá. 35% de 700. Bom, 35%, por definição, é 35 sobre 100. Definição de porcentagem. Vezes 700. Porque esse dia aqui, na matemática, significa uma multiplicação. Detalhe, aqui dá para a gente simplificar, ó, 2 zeros com 2 zeros. Por quê? Porque se trata de uma multiplicação e uma divisão, operações inversas. 35 vezes 7. 245. Dividido por 1, 245. Tá?
Então, 245 optaram pela carreira de vigia. E desses, 80% eram homens. Então, 80% desse valor eram homens. Então, vamos calcular 80 sobre 100 vezes 245. Simplifica aqui um zero para a gente simplificar. Vai fazer 8 vezes 245, que dá 1.960, dividido por 10, que vai dar 196. Corta um zero com zero. Então, 196 homens na carreira de vigia. São 196 homens, né? O resto é mulher. Né? 196 homens, o resto é mulher. Então, quanto falta para chegar em 245? Vou fazer aqui em cima. 245 menos 196. Pega um emprestado. 15 menos 6, 9. Aqui ficou 3. Ó. A gente pode fazer 23 menos 19, né? Para ficar mais fácil de pedir emprestado. Ó, 19, 20, 21, 22, 23. Sobra 4. 49. Então, a gente tem 49 mulheres. (49 mulheres foram aí fazer o concurso para vigia, né? Ao todo participaram do certame. Aí, se 300 mulheres ao todo participaram do certame, o número de mulheres que concorreram à vaga de A, S, D são 300 mulheres ao todo. Só tem 2 cargos. 300 mulheres concorreram, só que 49 foi para vigia. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é conta de vigia. Então, 49 foi para vigia. Quanto é que falta para ASD? Quanto falta para chegar em 300, né? 300 menos 49. Está emprestado aqui, ó, 10 menos 9, 1. Aqui vai ficar 9 menos 4, 5. E o 3, vamos pegar emprestado, fica 2, 251. 251 mais 49 vai dar exatamente as 300 mulheres que participaram aí do certame. Letra B. Questão 28. O gráfico abaixo indica o crescimento da temperatura ao longo de um dia na cidade de São Tomé. Temperatura em graus Celsius, né? Ao analisar esse gráfico, é correto afirmar que: letra A. Das 12 às 16, a temperatura decresceu a cada hora. Decresceu quer dizer o quê? Diminuiu. Das 12 às 16. Nesse intervalo aqui, ó, 12 até 16. Vamos olhar aqui no gráfico. 12 horas, pelo menos aqui. 14 horas, ó. 14 horas está um pouco maior do que 12. Opa. Então não decresceu, aumentou. Decresceu de 14 para as 16 horas. Aí diminuiu. Só que ele diz que decresceu a cada hora. Falso. Letra B. Letra B. Das 8 às 16, a temperatura cresceu a cada hora. Aí não tem condições, né? Cresceu a cada hora. Ó. Pô, decresceu aqui, ó. De 2 às 16, decresceu. Então, das 8 até as 2, de fato, ela cresceu a cada hora. Mas só que depois das 14, ela decresceu. A maior temperatura foi atingida às 14 horas. De fato, tá aqui, ó, a maior temperatura, o valor mais alto. A menor temperatura foi atingida às 6 horas. 6 horas, não. Ó, aqui é menor. Aqui é menor do que 6 horas. Então, de fato, letra C. Questão 30. Um candidato, no ato de inscrição de um concurso, percebeu que poderia se candidatar às vagas de vigia, auxiliar de serviços diversos, motorista, cozinheiro e agente de combate a epidemias. A probabilidade de escolher a vaga de vigia ou de auxiliar de serviços diversos é de quanto? Ó, foca nesse ou aqui. Esse ou na matemática dá a ideia da gente adicionar, da gente somar, ou um ou outro. Então, qual é a probabilidade de escolher o cargo de vigia? São quantos cargos ao todo? Ó, 1, 2, 3, não, perdão, 3, 4, 5. 5 cargos. Probabilidade, pessoal, é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis.
que é o caso favorável aqui? Eu escolher a vaga de vigia. Só tem só tem um cargo de vigia, né? E o total de cargos que eu posso me candidatar? São 5. Então, o número de cargos possíveis. Então, a probabilidade é 1/5. E qual é a probabilidade de eu escolher o cargo de auxiliar de serviços diversos? Mesma coisa, 1/5. Por quê? É só um cargo de auxiliar de serviços diversos em 5 cargos ao todo. Eu quero a probabilidade de escolher um ou outro. Probabilidade da união de dois conjuntos. Como é que a gente faz isso? A gente soma 1/5 mais 1/5. 1/5 mais 1/5, denominadores iguais, repete. 1 mais 1, 2. 2/5, letra D. Tá? Assim a gente encerra a resolução dessa prova.